Como é importante defendermos a Universidade Pública Brasileira. Queria começar por esse... Somente a Universidade Pública Brasileira conseguiria dar alento, acolhida, material, o subsídio teórico-metodológico a professores e professoras, pesquisadores e pesquisadoras que possam se dedicar a temas que ainda hoje são temas ainda considerados bastante polêmicos no Brasil, como é o tema da sua memória historiográfica em relação ao período da ditadura civil empresarial militar. Então, acho de suma importância essa devolução que hoje, em forma de livro, é possível que ao grande público se possa agora partilhar, fruto de uma tese de doutoramento de um professor que tem a sua trajetória como historiador formado por uma universidade pública, ele que é historiador formado pela universidade pública, bacharel de Direito também formado por outra universidade pública, mestre numa universidade pública, doutorou-se em uma universidade pública, foi professor da rede estadual durante muitos anos, além, obviamente, também da rede privada, e hoje é professor do Instituto Federal. Então, minhas primeiras palavras são, sobretudo, do reconhecimento da absoluta importância estratégica democrática de defendermos a Universidade Pública Brasileira contra os ataques que, lamentavelmente, o mercado, os fundamentalistas têm lhes colocado. Temos uma tese de doutorado... Temos uma tese de doutorado que, de pronto, ela diz a que veio. Quando o autor cita os seus referenciais teóricos e escolhe Mihail Pollack como uma das suas referências, ao lado de Michel de Certeau, e ele escolhe talvez uma das mais preciosas citações de Pollack, que para poder relatar seus sofrimentos, uma pessoa precisa, antes de mais nada, encontrar uma escuta. Me parece que os sofrimentos que muitos dos ex-presos políticos permitiram ser acolhidos aqui só foram possíveis porque houve a escuta generosa, acolhedora, emocionada e engajada do professor Ayrton de Farias. Isso é absolutamente fundamental. Não há fala se não há quem escute, se não há aquele que se coloque na posição de escutar. E é muito importante que esse país escute nesse momento diferentes ecos. Em especial porque temos agora, talvez mais do que nunca, a necessidade de atualizarmos a escuta sobre a própria história do Brasil. Há um revisionismo não só da história da ditadura civil, empresarial, militar, mas um revisionismo perverso, legitimando a violência característica desse país, e esse é um dos pontos importantes da obra do professor Ayrton. Quando ele vai tratar da violência política no período da ditadura militar no Ceará, ele já o fazia desde o mestrado, quando ele colocava que no Ceará há um componente singular da violência política. A violência política, desde o século XVIII, é uma marca da Constituição, do poder político no Ceará, das elites políticas cearenses. E ele cita isso desde a sua obra anterior de mestrado, da sua pesquisa anterior, como a violência política ela é caracterizadora da nossa Constituição como ser social. Por isso mesmo, é absolutamente atual que tenhamos uma obra que, ao escutar os presos políticos e a sua experiência do encarceramento no Paulo Sarazate, no Pavilhão 7, porque vocês chegaram lá, Mário, Oswald, vocês chegaram num presídio recém-inaugurado, né? Ele era exatamente essa ruptura entre a antiga cadeia pública e uma certa ideia de modernização, mas que por trás disso estava, obviamente, e o professor Hélio Leitão há de concordar comigo, uma tentativa de modernização do processo penal desumano, que, como a senhora mesma diz, professora Fátima, o sistema penal, você pode até sair do sistema penal, ele não sairá de você, né? Ele é estigmatizante e ele rotula. Por isso mesmo, acho absolutamente importante que nós reconheçamos esse elemento tão negativo e constitutivo das nossas relações políticas, que é a violência política. Mais ainda, quando agora, do mais alto cargo do país, saem opiniões querendo reduzir, legitimar e de alguma medida naturalizar, entre aspas, como pequenos problemas
né, a tortura, o desaparecimento, a perseguição de dezenas de milhares de pessoas, civis e também militares. Lembremos, os militares também foram perseguidos quando contrários à ditadura militar. Portanto, eu queria, em segundo plano, ressaltar a atualidade da obra. É absolutamente estratégico lançarmos aqui nessa casa parlamentar essa tese de doutorado de uma universidade pública que, entre outras coisas, nos coloca a atualidade da luta democrática contra a violência política que se instalou nesse país. E o autor faz isso, e um terceiro elemento para mim é muito importante, a partir da história do cotidiano. Ele escolhe a história do cotidiano e a história do presente. Ele escolheu, talvez, um caminho metodológico muito duro, não é, professora? Que é a história do cotidiano, muito arriscado, exatamente por ser um caminho mais aberto, um caminho mais plural, mas que permite, em alguma medida, humanizar a própria fala desses ex-presos políticos. Mais do que uma história factual, mais do que um levantamento exploratório bibliográfico e documental e factual que há na obra. A obra tem, a tese tem um robusto levantamento documental, fotográfico, iconográfico, né? desde a descrição da planta do IPPS, o cotidiano dos ex-presos políticos, a artesania como uma forma de ressignificação do próprio cotidiano. A iconografia dessa artesania, ela está aqui, vocês vão ver na obra, mas o que é muito importante é essa tentativa de que o subversivo subverter. Eu adorei essa frase ao final da obra, a ideia de que os subversivos só poderiam fazer no espaço penal aquilo que era da sua própria condição política, que era subverter o espaço penal, transformar a cela, que é um espaço, né, penal de sofrimento, num espaço de convivialidade, de discoteca, de biblioteca, tentativa de transformar o lugar em espaço. O lugar que era um lugar frio, o lugar da maquinária fria, da cela, num lugar mais humanizado. Portanto, de fato, era muito importante essa tentativa de resistir que aqueles que eram taxados como terroristas e subversivos subverteram o lugar da desumanização, que é a cela da prisão, e para isso constituíram um coletivo, constituíram uma rotina, constituíram as suas pautas de reivindicação, explorando inclusive as contradições do próprio lugar. O professor Ayrton traz do Michel Dissertot duas categorias importantes, que é de tática e de estratégia, onde a tática ela se contrapõe à estratégia. Nós aqui que somos militantes de esquerda utilizamos essas palavras normalmente em outras acepções, né? O professor Ayrton traz essas duas categorias de tática e estratégia do Michel Dissertot, pensando sobretudo como, taticamente, esses presos políticos, Oswald, Mário, né, Célio, que estão aqui, conseguiram ver nas brechas da muralha, né, isso é muito importante, a palavra muralha é uma palavra da história do IPPS, a selva de pedra, né, quem conheceu o IPPS conheceu a chamada selva de pedra, conheceram abrir na selva de pedra, abrir nas brechas da muralha, possibilidades de contrapor uma tática que lhes permitisse algum alento, alguma sobrevivência. Uma questão fundamental, me parece, né, que atravessa toda a obra, é o Estatuto da Memória, que aqui elogia o professor Ayrton. A memória como história. A memória que muitas vezes, ela própria, ao dizer, ela não diz, ao não dizer, ela diz também. Ou seja, ao entrevistar presos políticos, o professor Ayrton, ele buscava saber aquilo que estava dito, mas ele, na sua obra, foi buscar aquilo que não estava dito nas vozes dos ex-presos políticos. Aquilo que constrangia, aquilo que era silêncio, a divisão interna, né, as situações de greve de fome, as situações de aviltamento, a situação de depressão. Mas há algo dito que isso é muito importante, e é muito importante que a solidariedade tenha ganho um estatuto de memória. A solidariedade entre aqueles e aquelas que estavam naquela situação de aviltamento, né, vítimas do terrorismo de Estado, vítimas do poder despótico e arbitrário. E aí, esse estatuto de memória, ele é sobretudo importante porque ele nos faz encontrar em tempos muito distantes. Ele guarda verossimilhança. Ele cita Graciliano Ramos na década de 30 e hoje, no início da nossa sessão, vemos citadas pelas Valquírias, um belo nome mitológico também, a fala da Antígona, uma fala de mulher
que se contrapõe ao poder arbitrário. Veja a verossimilhança entre a Antígona de 24 séculos atrás e a recusa que esses ex-presos políticos, e aqui eu queria também citar outros ex-presos políticos, o Paulo Verlaine está aqui conosco, estava aqui atrás, obrigado, Paulo. O Cândido Pinheiro, eu vim por aqui também, estava aqui, está aqui o Cândido aqui atrás, obrigado, Cândido. O Zé Maria Tabosa, que eu já citei aqui. Esses outros presos políticos também, como tantos outros, utilizaram, né, a sua própria vida, o seu próprio corpo, para que pudessem abrir essas brechas e sobreviver. Né? Sobretudo, e agora, nesse momento, em que completamos 40 anos da lei de anistia, um ponto muito importante desta história, carregada e marcada como estatuto de memória, foi que, desde a prisão, esses ex-presos políticos, como todos os outros, se juntaram à denúncia da transição pactuada. Hoje eu conversava com membros da comissão da Wanda Sidor, em especial o Dr. Kennedy, e dizer como a nossa lei de anistia não é uma lei de anistia, é uma lei de esquecimento. Ela não é uma lei de memória, ela não é uma lei de verdade, ela não é uma lei de justiça, ela foi uma lei do esquecimento. Ela foi uma lei da transição pactuada por cima, para que não houvesse possibilidades, inclusive, de que os crimes do terrorismo de Estado pudessem ser apurados como tal. Por isso mesmo, até hoje, nós estamos carregando esse entulho autoritário. Se estamos vivendo o que estamos vivendo hoje, é porque nós não acertamos as nossas contas com a memória, a verdade e a justiça, e cabe à atual geração fazer isso. Não só pelas gerações passadas, mas pelas gerações futuras. Isso é sobretudo importante. E para não me alongar mais na apresentação da obra e, obviamente, esgotar a leitura, que é, obviamente, isso é uma coisa muito importante. Eu estava falando com o João Milton há pouco, é uma leitura muito prazerosa, de um tema muito duro, né? Sabia de muitas qualidades, já fui seu leitor em outra obra, na História do Ceará, mas essa obra, que é uma obra dura, de um tema duro, onde você mesmo diz, tem um determinado momento que você diz, o gravador tem que parar porque a emoção tomou conta, eu não sei se é a sua ou a do preso entrevistado, ou se é dos dois, né? Que a voz embarga, isso é muito importante. Não é possível haver engajamento sem afeto, né? Não é possível, afeto é aquilo que nos afeta, então isso é por demais importante. Portanto, eu queria, Ayrton, agradecer demais esse presente que você dá à historiografia cearense e brasileira, agradecer à Universidade Pública Brasileira, defendê-la mais do que nunca, defender os professores da educação básica no Brasil, que foi a sua grande escola, que estão sendo aviltados hoje com esse desatino de colocar a sociedade contra os professores contra os professores do Brasil, dizendo que os professores do Brasil seriam doutrinadores, desvirtuadores. Isso é, sem dúvida alguma, um absurdo que coloca a sociedade brasileira. Eu acho muito bom que um professor da educação básica, hoje, obviamente, você não está no Instituto Federal, dê ao Brasil essa pesquisa, colocando que, dentre outras coisas, a educação brasileira tem grandes pesquisadores, grandes teóricos, desde da sua educação básica. E eu queria terminar com duas citações citando duas vezes o próprio autor. A memória é um objeto de luta pelo poder, travada entre as classes, grupos e indivíduos. Decidir o que deve ser lembrado e também sobre o que deve ser esquecido integra os mecanismos de controle de um grupo sobre outro. Absolutamente atual. Absolutamente atual. Esse processo de esquecimento que estão querendo implementar agora é, sobretudo, um processo de luta de classes pelo poder. E a classe que quer ver esquecidas as agruras da ditadura civil empresarial militar, que quer legitimar a ditadura civil empresarial militar, quer fazer isso, sobretudo, porque quer manter o Brasil sendo o Brasil do arcaico, do pior do arcaico e do pior do moderno. Né? Por isso mesmo, o autor termina a sua bela obra dizendo: assusta-nos perceber como a exaltação da força e do autoritarismo seduzem multidões, lamentavelmente até hoje, que depreciam noções elementares de direitos humanos, sem aperceber-se quão perigoso isso é para elas próprias. Se tais posicionamentos não fossem tão perigosos, seriam dignos de pena. Lamentavelmente, nós não podemos ter pena nesse momento. E termina Ayrton de Farias: esta é uma época temerosa para a democracia brasileira. Que tenhamos inteligência, coragem e esperança para a travessia. Certamente. Oxalá. Parabéns, Ayrton. A honra é sua, Ayrton. Muito obrigado.